Crônicas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Capítulo 20. Aleluia. O versículo 14. Segunda Crônicas 20, versículo 14. Aleluia. Quantos acharam? Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu creio, Senhor. Podem tomar assento nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, nessa noite de manhã, Deus tinha colocado essa palavra no meu coração. Uma palavra que eu acredito que todos que lêem a Bíblia conhecem, de cor salteado. Sabe que conta a história de um grande homem de Deus, que nesse tempo a nação de Israel era cercada de inimigos. Por volta tinham filhos de Amon, por outro tinham filhos meunitas, amalequitas, tantos inimigos. Mas naquele tempo os filhos de Amon e os filhos de Moabe estavam tramando uma guerra travada contra a nação de Israel. E por mais que a nação de Israel, que nos tempos de Moisés tinha tudo para exterminar os inimigos e não fez, porque a misericórdia de Deus era grande, mesmo sendo um povo inimigo, Deus não permitiu. Deus agora quis fazer os seus planos diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando mais, irmão, que o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso. Se o irmão for pegar o livro da Bíblia, ler de Gênesis até Apocalipse, vai ver com grandes coisas Deus tem feito sobre a nação de Israel. Foi um movimento tão poderoso, tão forte, que a obra dele é infinita, irmão, e não para, porque os milagres que houve no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de agora, Deus continua operando na nossa vida. Amém. Glória a Deus. E o seu nome, ele é eterno. O seu nome, ele é poderoso. Aleluia. Aonde eu for ministrar a palavra, eu vou dizer: Deus, com grandes coisas o Senhor tem feito sobre nossa vida. Então, com grandes coisas, que é os milagres de Deus que Deus tem operado na nossa vida, e Ele não para, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que tudo que pedir crendo em meu nome, vós recebereis. Aleluia. Irmão, não importa o tamanho do seu problema, a mensagem de hoje foi: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Hoje Deus vem fazer o impossível na sua vida. Aleluia. Porque é conhecido como, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué, ele é o capitão de nossa salvação vencedor. Em Juízes, ele é nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o parente e remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei reinante.
Em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó ele é o nosso redentor sempiterno, porque eu sei que o meu redentor ele vive. Em Salmos ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem faz verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias na minha vida, e habitarei por prazo por longos dias. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele ainda diz mais. Aleluia, entrai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, ainda diz mais em Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abravem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário e as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. A quem tá não saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. A quem tá não saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele ainda diz mais: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. Mas em Provérbios, Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantar de Salomão, ele é o nosso amado esposo. Ele aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levante-te, amiga minha formosa, a mim vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra. O tempo de cantar chega, e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra nessa noite. Nas Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias, ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é maravilhoso, um homem de 4 fases. Em Daniel, ele é o quarto, um homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Aleluia, em Oséias, ele é o marido fiel para sempre, casado com a desviada. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador de nosso fardo. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus, gritando: revificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte acerca da casa de Davi, para purificar o pecado e também a impureza. Mas em Malaquias está escrito: e para que vós temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça, e ele é o sol da justiça
existe o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é o anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é criador, mas no Novo Testamento ele é o redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento ele é o Pai Nosso. No Antigo Testamento ele é as primeiras coisas, mas no Novo Testamento ele é as últimas coisas. No Antigo Testamento, a maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento há sacrifícios de sangue, mas no Novo Testamento o Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento é as cerimônias exteriores, mas no Novo Testamento é a experiência interior. No Antigo Testamento ele é o código escrito, mas no Novo Testamento ele é o Espírito. No Antigo Testamento ele é a profecia, mas no Novo Testamento ele é o cumprimento. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento era a escravidão, mas no Novo Testamento é a liberdade. No Antigo Testamento é o paraíso perdido, mas no Novo Testamento é o paraíso recuperado. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador nessa noite. Mas em Mateus, ele é Emmanuel, que significa Deus conosco. E essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco nessa noite em nosso meio. Em Marcos ele é servo fiel, ele veio para servir, não ser servido, e pelo seu Espírito ele ministra bênçãos espirituais da sua igreja nessa noite. Em Lucas ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Foi ele quem fez tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque como homem ele é filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como um homem ele se sentiu cansaço, mas como Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei nessa noite. Como um homem ele teve sede, mas como Deus ele é a fonte da água da vida. Como um homem ele teve fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque no um ele é filho de Deus, 2 filhos do homem, 3 mestres divinos, 4 ganhadores de alma, 5 grande médico, 6 o pão da vida, 7 água da vida, 8 defensor do fraco, 9 a luz do mundo, 10 o bom pastor, 11 o príncipe, 12 o rei, 13 o servo, 14 consolador, 15 a videira verdadeira, 16 o doador do Espírito Santo, 17 o grande intercessor, 18 o sofredor modelo, 19 o salvador crucificado, 20 o conquistador da morte e 21 o restaurador do arrependido. Aquele que é o advogado, o todo-poderoso, o alfa e o ômega, o amém, o apóstolo da nossa confissão, o braço do Senhor, o autor e consumador da fé, o princípio da criação de Deus, o Filho amado, o bendito e único potentado, o renovo, o pão da vida, o autor da salvação, o supremo pastor, o Cristo de Deus, a consolação de Israel, a pedra da esquina, o conselheiro, o criador, o sol nascente, o libertador, o desejado de todas as nações, a porta, o eleito de Deus, o Pai eterno, a testemunha fiel, o primeiro e último, o primogênito, o nosso precursor, a glória do Senhor, o nosso Deus, o Deus bendito, o bom pastor, o nosso guia, o grande sumo sacerdote, o cabeça da igreja, o herdeiro de tudo, o santo servo, o nosso Deus santo, o santo de Israel, a nossa salvação, o nosso eu sou, o nosso Emmanuel, a imagem de Deus, o Jesus de Nazaré, o juiz de Israel, o nosso justo, o nosso rei, o rei do século, o nosso rei dos judeus, o nosso rei dos reis, o nosso rei das nações, o nosso legislador, o nosso cordeiro de Deus, o nosso príncipe, a nossa vida, a luz do mundo, o leão da tribo de Judá, o Senhor de todos, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o Senhor justiça nossa, o homem de Deus, o nosso mediador, o mensageiro da aliança, o nosso Messias, o nosso Deus todo-poderoso, o nosso poderoso, a estrela da manhã, o nosso Nazareno, o nosso Filho unigênito, a nossa Páscoa, o príncipe dos reis, o príncipe da vida, o nosso profeta,
o príncipe da paz, o nosso redentor, a ressurreição e a vida, a nossa rocha, a raiz de Davi, a rosa de Saron, a semente da mulher, o nosso pastor e bispo das almas, o nosso filho de Davi, o nosso filho do Altíssimo, o filho do homem, o filho da justiça, a verdadeira luz, a videira verdadeira, a nossa verdade, o nosso testemunho, a nossa palavra, a palavra de Deus, o nosso Deus eterno, o Pai das luzes, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o nosso Altíssimo, e Ele é a nossa força aqui nessa noite. Ele ainda diz mais: um Deus que muda a nossa vida e a nossa história, um Deus que no anonimato te faz brilhar, o Deus que no choro te faz sorrir, o Deus que no gemido te faz cantar, o Deus que na prova te dá a bênção, o Deus que meu tempo é seu universo, o Deus que entra na guerra e peleja por você, o Deus que faz enxergar o sobrenatural, o Deus que faz ouvir a tua voz, o Deus que não faz desistir enquanto Ele não abençoar, o Deus que é o nosso remédio para a nossa alma, o Deus que nos oferece a verdadeira paz, o Deus que não te esquece da glorificação, o Deus que te dá providência para te ajudar, o Deus que te resolve o impossível, o Deus que entra na batalha para ganhar, o Deus que faz o morto se levantar, o Deus que mesmo que não haja peixes no mar Ele permanece fiel, o Deus que mesmo que não haja estrelas no céu Ele permanece sendo Deus, o Deus que mesmo que o sol não venha escurecer, meu Deus continua eterno, o Deus que faz com que meu espírito seja um adorador, o Deus que faz com que a sua alegria invade o meu ser, o Deus que não vai deixar roubar aquilo que é seu, o Deus que operando, Deus, ninguém impedirá, o Deus que nos faz mais do que vencedor, o Deus que nos concede a nossa herança, o Deus que te guia pelo caminho eterno, o Deus que faz com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, o Deus que por dele e por ele são todas as coisas e a ele seja dada a glória, o Deus que acalma o vento e repreende o medo através do clamor, o Deus que ainda que você chore, a alegria virá pela manhã, o Deus que seu esplendor de um rei, majestade e luz, o Deus que por gerações ele o tempo está em tuas mãos, o Deus que por três se forma um, Filho, Espírito e Pai, o Deus que Jeová Shalom, Deus da paz eu sou, o Deus que teu provedor, Jeová Jireh, o Deus da salvação, o Deus que limpa, brilha, resplandece o meu primeiro amor, o Deus que te sonda e também te conhece, o Deus que é sempre fiel para livrar o seu povo, o Deus que nos faz navegar no oceano do Espírito, o Deus que a tua palavra é luz para o meu caminho, o Deus que nos faz encher do seu Espírito, o Deus que nos faz mergulhar em teus rios, o Deus que nos faz do que nada calha um adorador, o Deus que nos enche do seu amor e poder, o Deus que Jeová Samá, o Senhor está aqui, o Deus que não é o Shaddai, é meu Deus e Rei, o Deus que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, o Deus que santo é o seu nome, é o Senhor dos exércitos, o Deus que é conhecido como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus que é digno de toda a glória, de todo louvor, o Deus que maravilhoso, glorioso, justo e santo, o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que faz com que eu louvar é mais do que eu mereço, o Deus que faz com que eu adorar é profundo do que eu pensei, o Deus que faz com que haja paz sobre o vale, o Deus que me socorre quando o barco está naufragado, o Deus que faz com que passe sobre o local e me limpe no sangue de Jesus, o Deus que me entre no santuário dos pães e acende uma luz, o Deus que é soberano e reina antes da fundação do mundo, o Deus que faz com que eu consiga viver sem teu amor, o Deus que faz com que a minha alma engrandeça o Senhor, o Deus que faz com que meu espírito seja um adorador, o Deus que faz com que a tua alegria invade o meu ser, o Deus que não vai deixar roubar aquilo que é seu, Deus está mas em Atos ele é operador de maravilha. Atos 1 ele fala maravilhosamente, Atos 2 ele batiza maravilhosamente, Atos 3 ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos o nosso Deus é maravilhoso aqui nessa noite, mas em Romanos ele é o nosso justificador, em 1 2 Coríntios ele é santificador, em Gálatas ele é libertador das maldições da lei, ele se fez maldito no nosso lugar para que possamos ser benditos aqui nessa noite, porque a própria Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios ele é a cabeça da igreja, levanta-se o ferro da cai, rebla como do Calachandarabacandarai, e venha contra a igreja do Calabacandarabacandarai, e a igreja vencerá no poder daquele que é Cristo Jesus, o ressurreto nessa Calacandarabacandarai.
mais chegado do que o irmão. Em Hebreus ele é apóstolo da nossa confissão. Em Tiago ele é médico dos médicos. Em Pedro ele é pastor com coroa de glória. Em João ele é o amor. Em Judas ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse, na primeira vinda, ele veio como cordeiro mudo para morrer. Veio na primeira, porque na segunda Deus virá como um leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele foi açoitado com varas, mas na segunda, ele veio arranjar as nações com vara de ferro. Na primeira vinda, ele foi montado no jumentinho, no povo disse Osana, mas na segunda não tem jumento na história. Ele está vindo, montado num cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito: ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Da pouco convite que a labacalachu, ele é becada bacana, rabacomo do canarachão, ele é becada. Olha Deus operando aí nessa noite, ó. Deus está me revelando aqui que veio um inimigo contra a tua vida, querendo te afrontar. E Deus manda assim: não se preocupa, Josafá, porque aleluia, eu estou no controle da situação. E nesse controle da situação eu estou vendo como Jeová Jireoshi entrando numa calça na vida de crentes aqui, dando uma vitória. Reblacai, Churandarabacandarabacomo do Candarai. Não tem coisa melhor do que você trancar a porta da sua casa, dobrar seu joelho e falar com intimidade com Deus, porque Deus está te ouvindo aqui nessa Ouiacalachou. Ele é a Calabacomo do Candarai. Talvez ninguém entenda o mistério que Deus está fazendo com você, assim fez como Josafá. Convocou a nação, entrou em jejum e pediu: Deus, nós não temos poder contra essa nação inimiga, mas o Senhor, que é o dono de tudo, tem poder de fazer um milagre nessa noite. E hoje eu estou contando para você o milagre que Deus está entregando na tua mão hoje. Vai. Deixa esse varão de branco passar aqui nessa noite, ó. Habla, Yassou. Ele está entregando na tua mão uma grande vitória. Esse varão de branco que tem uma espada de fogo desembanhada, ele veio guerrear aqui nessa noite a favor dessa igreja. Ele está cortando o laço. Ele está cortando o laço sobre a tua vida. Falaram que você ia descer a cova, se enganou. Sabe por quê? Porque Deus está fechando a cova hoje. O inimigo não vai entrar no seu cerco, no seu território, porque o seu território Deus entregou nas tuas mãos. Ei, aonde tu pisares, bendito será o entrares e bendito será o saíres. Não importa onde você vá, ou coloque os teus pés. Ei, não para os teus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eita, daquela churandaraba do candarai. Olha que uma oração do crente, ela pode muito seus efeitos, sabe por quê? Aleluia. Josafá não tinha nada a não ser de dobrar o seu joelho e falar com Deus. Ei, Deus levantou um profeta e diz: ei, ó Josafá, povo de Judá, não temais, nem vos assusteis. Aleluia, porque ainda que venha toda a nação inimiga contra ti, Josafá, diz o Senhor dos exércitos, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor que hoje como do Canarai, Deus
está fazendo convosco aqui nessa noite, te dando a vitória em nome de Jesus. Ei, os mistérios de Deus parece que, aleluia, com os olhos, aleluia, visíveis não conseguem entender, mas você que hoje entrou nessa igreja, Deus vai começar a discernir, vai mostrar para você aonde você vai começar a entender os mistérios de Deus. Pensou que a nação de Israel, o exército de Israel, aleluia, ia enfrentar o povo inimigo, espada a espada, não, irmão. Ei, um dia eu disse que o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eu creio, aleluia. E olha o que Deus fez, irmão. Quando aquele exército se aproximou para a peleja, um dos profetas disseram: olha, somente louve, somente louve, porque vou eu desbaratar teus inimigos, vou eu confundir teus inimigos. Ei, aleluia, não importa a multidão que está à tua frente. Ei, aleluia. Jesus falou assim para Jairo: não importa, aleluia, que eles digam não, eu vou lá e vou ressuscitar a tua filha. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quando o exército de Israel desceu até o deserto de Tecoa, quando desceu lá, viu, aleluia, aquela multidão, eles só louvaram ao Senhor. Aleluia, só louvaram a Deus. Não importa o canto que tenha entoado ali, mas foi para Deus. Ei, não importa o jeito que você tem louvado, o importante é que o seu louvor chegou até a Deus, e Deus está respondendo com fogo nessa noite. Eita, da calaxandarabacantarai. Enquanto você vai louvando, Deus vai jogando as barreiras por terra. Enquanto você vai louvando, Deus vai jogando as muralhas por terra. Enquanto você vai louvando, Deus vai trabalhando na sua família. Deus vai abrindo porta. Deus vai confundindo o teu inimigo. Deus vai te dando a vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado nessa noite. Eita Deus. Se coloca de pé, pega na mão do seu irmão nessa noite. Eu quero estar louvando a Deus. Aleluia, não tenho alça, irmão. Aleluia. Eu vou pedir para alguém segurar o microfone. Aleluia, Deus. Papai Santo, aleluia, glória a Deus. Precisa de uma cadeira. Senhor da glória, aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória. Deus de Deus, poderoso, maravilhoso, aleluia, glória. Santo de Israel, aleluia. Oh, Papai Deus, Santo poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo da verdade, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Oh Pai, tu é grande, Senhor, poderoso Deus. Tu majestade, tu tem glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, tu és santo, tu és santo. Deus fiel, Santo de Israel, aleluia. É fiel, papai. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia, glória, 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 glória. Deus. Aleluia, Deus está aqui para trabalhar nessa noite. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Foi revelado uma palavra de fiel, a palavra verdadeira, a palavra é fiel. Foi revelado uma palavra de
estejas atento. Eu sou enviado para te falar. Eu sou o que sou. Eu sou tremendo. Eu sou homem de guerra e a minha palavra prevalecerá. Por causa da tua palavra, estou aqui. Por causa da tua palavra que eu tenho. Por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra, estou aqui. Por causa da tua palavra que eu vim. Por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. A palavra do Senhor e chegou a Jeremias. A palavra do Senhor e chegou a Jeremias. Levanta e me conte, que eu vou te falar. Desci da casa do oleiro, a roda pôde observar. A obra que ele fazia com barro na perigolar. O homem é barro na mão de Jeová. Agora ele vai começar a te amassar. O homem é barro na mão de Jeová. Agora ele vai começar